paz do Senhor para todos, pastora Deise Salema, com mais um vídeo da nossa página Filhos, mais um vídeo sequencial, né, da nossa página Filhos, como ajudá-los. Nós temos caminhado em vídeos curtos e uma série de vídeos onde nós estamos falando um pouco sobre nossos filhos, como a gente ajudar os nossos filhos. E para a gente ajudar nossos filhos, nós temos que conhecê-los. Para a gente conhecer os nossos filhos, nós temos também que admitir algumas coisas nossas, tá? Eu falo sempre, para você ajudar o seu filho, você primeiro precisa ajudar você. Na verdade, eu tenho tido várias experiências com relação a isso. Eu quero falar um pouquinho disso daí também, tá? Para que a gente possa entender. Eu vejo muitos pais que dizem que não aguentam mais, que não sabem mais o que fazer com seus filhos, que já não sabem mais como agir, já estão abrindo mão dos seus filhos. Nós temos que entender que nós temos responsabilidade sobre eles. E olha, Deus não nos dá prova maior do que a gente possa suportar. Então nós temos que buscar em Deus a direção dos nossos passos para que a gente possa ajudar os nossos filhos. E nós temos falado sobre a mente deles, o que está sendo atingido para que eles tenham tantas atitudes disfuncionais. Tantas atitudes de estresse, de nervosismo, de irritação, de desobediência, de rebeldia. O que tem acontecido? E mais atitudes totalmente disfuncionais que muitos jovens, muitas crianças e adolescentes estão tendo. Na verdade, até mesmo a atitude do suicídio, a atitude do homicídio, a atitude de roubo, a atitude de coisas assim totalmente disfuncionais. Então nós temos que entender, primeiro, eu tenho falado muito sobre isso e eu repito, para que a gente possa focar nisso em primeiro lugar. A palavra de Deus diz, cuidado com os teus pensamentos, porque eles direcionaram a tua vida. Cuidado com a tua mente. Salomão está dizendo exatamente isso. O homem é aquilo que ele pensa que ele é. Salomão está repetindo isso também. Então nós temos que entender que na nossa mente, tudo começa pela nossa mente. A nossa mente é um campo de batalha. Então o diabo ele tem legalidade dada por Deus para lançar pensamentos e trabalhar na nossa mente. Pensamentos negativos, pensamentos derrotistas, pensamentos de suicídio, pensamentos de homicídio, pensamentos exorbitantes, como nós temos visto aí, atitudes completamente disfuncionais, e muitos falam mesmo, eu ouvi uma voz. Isso não é fantasia, isso é real. Nós temos que entender as coisas que estão acontecendo, para que a gente possa entender que essas coisas estão acontecendo na nossa própria casa, na vida dos nossos filhos, da nossa criança e muitas vezes na nossa própria vida. Então, esses vídeos não são somente para nossas crianças, mas também para você, para que você analise suas atitudes e veja lá atrás. Uma criança mal resolvida gera um adulto disfuncional. Muitos de nós, todos nós temos disfunções que têm bases lá atrás, na nossa criança, que não foi resolvida. Então nós temos sim, ou seja, são acontecimentos traumáticos que aconteceram lá atrás. E isso nós vamos ver exatamente sobre isso, mais um pouco, com relação às atitudes que as nossas crianças, adolescentes e jovens têm tido, com as atitudes disfuncionais que elas têm tido. Eu tenho tido várias pessoas que eu tenho ajudado, várias pessoas que têm me procurado, e são vários os testemunhos que provam fato as coisas que estão acontecendo pelo domínio na mente do ser humano. E tudo isso existe, eu não sei até que ponto eu posso até falar nisso, eu vou falar com uma certa restrição, espero que vocês entendam, senão entra no meu pessoal para me pedir mais orientação com relação a isso. Eu estava vendo, eu tenho algo que se chama, gente, olha, em 1950, um projeto ultra secreto da inteligência daqui, que chama-se MK, eu vou botar um arroba aqui, para que o algoritmo não pare o nosso vídeo, ultra. Então, esse sistema, esse projeto secreto daqui, desse país, era uma forma de tentar manipular
cobaias humanas. Aqui na União Soviética, isso em 1950, começou a gerar vários problemas, ou seja, é um domínio na mente, é uma tortura na mente, uma tortura com gás, eu não posso estar falando, tá? Gás, é uma tortura também emocional. E veja bem, para dissociar a mente da pessoa. O que é dissociar? É ela sair desse plano aqui, deste mundo, e dissociar e gerar um novo mundo aqui do lado. Gerar um novo mundo aqui do lado. A palavra de Deus diz assim, presta atenção. A palavra de Deus diz que o homem que não tem domínio próprio, ele é como as ondas do mar, levado de um lado para o outro, ou seja, não tem parada, não tem domínio, não domina as suas atitudes. Então, Deus está falando exatamente isso. O que significa isso? Quando uma pessoa dissocia a mente dela, ela gera um novo mundo. Esse mundo aqui, que ela saiu, que ela se dissociou, quem vai tomar conta dele? Se não for a pessoa. Se você não tem domínio sobre a sua vida, alguém vai ter. E esse alguém é Satanás. Nesse sentido, de você não usar o seu domínio próprio. Você pode sim usar o seu domínio próprio para permitir que Deus direcione sua vida. Você está usando o seu domínio próprio, ou seja, de obedecer a Deus. Não simplesmente de se dissociar e dizer, Deus, agora o Senhor vai resolver por mim. Isso não existe. Isso não existe. Mas é através de nossas atitudes. Diferente o diabo faz. Quando você se dissocia, ou seja, quando uma pessoa se dissocia e ela gera um outro mundo, esse mundo aqui não tem domínio próprio. Ela não domina isso daqui. Ela não domina a vontade dela nisso daqui. Quem é que vai dominar? O diabo. Esse projeto era exatamente para isso. E isso acontece com torturas emocionais e gás. Amém? Então, o que acontece? Mas, pastora, por que você está falando isso? Eu estou falando isso porque isso é algo que é real. Tá? É algo que foi gerado, criado. Se você nunca ouviu falar, coloca no Google, entra e vai procurar aprender, saber um pouquinho sobre isso daqui, tá certo? Mas eu estou associando com o nosso tempo de hoje. Qual é a tortura que os nossos filhos estão tendo, nossas crianças, estão tendo no tempo de hoje? A tortura emocional da internet. A tortura emocional desse mundo virtual que eles estão gerando na vida deles. Eles estão se dissociando, estão gerando um mundo virtual. Crianças, adolescentes e jovens, muitos que não sabem mais se socializar, muitos que dizem que não querem mais ir para a escola porque a escola é boring, porque a escola, os amigos lá não falam coisa com coisa, não falam nada de interessante, não acontece nada de interessante. Aí lá vem o chamado aí pela ciência de déficit de atenção. Por que o déficit de atenção? Exatamente porque esse mundo dissociado está levando as nossas crianças a ter. Não interessa. O que não interessa àquele que tem déficit de atenção, ele não ouve e não entende. Aquilo que interessa, ele consegue. Então não é algo que é ou não é, tá? Não é algo que é ou não é. Aquele que tem esse diagnóstico de déficit de atenção, ele só perde o interesse, ele só não tem atenção pelaquilo que ele não tem interesse. Então, a gente está vendo aí que existe falta de domínio, não é verdade? A gente está vendo aí que existe falta de domínio próprio. Eu tenho falado, eu tenho trabalhado, atendido algumas pessoas, adolescentes, crianças e adultos com problema de déficit de atenção, e eu tenho falado e levado eles a entender exatamente isso, para começar a ter controle sobre as suas atitudes. Então, tem coisas que eu quero entender, então eu entendo. Mas tem coisas que eu não quero entender, então deixa minha mente lá embaixo. Dá para você entender a dissociação? Então é exatamente isso que está acontecendo. E isso está sendo provocado, fato, pelos jogos, pelos vídeos,
pelos filmes que nossas crianças estão vendo no computador, violência, terror, sexo, jogos que vão gerar o hormônio da adrenalina neles. Então, tudo isso. E isso é nada mais, nada menos do que uma tortura emocional. Uma tortura emocional. Lembra lá? Vocês vão lembrar daquele jogo que era baleia@azul. Esse jogo, como era que levou muitos jovens ao suicídio. Como é que era para fazer aquilo ali? Começava exatamente, era uma tortura emocional que faziam com essas pessoas e começava exatamente disso. Eles tinham que passar um dia, 24 horas, desculpa, assistindo jogos de violência, assistindo filmes de terror, ouvindo músicas tristes que levava a pessoa para down, levava a pessoa para ficar triste, levava a pessoa para ficar angustiado, porque tem músicas que realmente levam, a música induz literalmente a atitude das pessoas, ao emocional das pessoas. Então, era esse tipo de coisa que era feito primeiro, sexo também, sexo violento. Então, era exatamente isso, a indução. O que chama-se isso? Tortura emocional. Ou seja, depois tinha várias outras coisas que esse jogo ensinava e para levar o quê? Ao suicídio. A uma atitude disfuncional do suicídio. Então nós estamos vendo isso daí, nós estamos vendo que existe. Então o que está acontecendo nos dias de hoje? Nossos filhos estão sendo literalmente torturados emocionalmente. Torturados emocionalmente, saindo gerando um mundo virtual, onde muitas das crianças, jovens e adolescentes não conseguem ser naquele mundo virtual, algo que gostariam de ser no mundo real. Tá? Então eles geram esse mundo virtual, aí eles ficam com raiva quando os pais tiram ele desse mundo, eles ficam irritados quando eles têm que largar este mundo para ir para um mundo real, que é a escola, que é uma socialização. Eles ficam com raiva disso, a maioria, mais essas crianças que estão mais sendo torturadas. Você pode ver crianças que não estão sendo os pais não estão permitindo que através de jogos, vídeos e filmes sejam torturados emocionalmente. Essas crianças sentem sim a falta, principalmente nessa época que nós estamos vivendo, de uma socialização na igreja, na escola, sentem falta disso. Mas por quê? Porque essas crianças não estão sendo torturadas. Ainda existe pais sim que cuidam dos seus filhos, que cuidam do que seus filhos estão assistindo, que preenchem o tempo dos seus filhos, que retiram dali de um mundo virtual para preencher o tempo deles. Ainda existe pais que fazem isso. Mas esses filhos, essas crianças, jovens e adolescentes que estão se voltando a isso, estão sendo torturados emocionalmente. E nós temos que ver exatamente isso. Nós vamos ver no próximo vídeo algumas situações de crianças, de pais que têm me procurado. E é para a gente entender um pouco essa dissociação, tá bom? Vamos encerrar aqui, tá bom? Que o Senhor abençoe e guarde cada um de vocês e conto com vocês no próximo vídeo. Deus te abençoe. Fica na paz.